Olá, eu sou Mariana Castro, idealizadora da contação de história Lagarta e Borboleta. Se você não assistiu ainda o vídeo da contação de história, vai lá no canal e assiste o vídeo primeiro, que fica bem melhor do que assistir esse primeiro, tá? Então você vai lá, assiste e depois vem aqui pra gente contar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o processo, né? Como se deu esse processo criativo, como ele acontece. E a partir daí, você também viveu o seu processo criativo. Então, eu vou trazer alguns elementos, né, mostrar um pouquinho dos bastidores de como foi construída aquela contação de história. Então, o primeiro passo para você poder construir, né, uma história, enfim, um figurino, é você pensar no que realmente te atravessa, né? O que é interessante, qual o sentimento que você tem em relação a uma situação e a partir daí se deixar levar, né? Então, durante, né, a construção da Lagarta e da Borboleta, eu conversava muito sobre, né, com amigas, com a minha filha e uma das coisas que eu fazia com a minha filha era desenhar, né? Então eu trouxe um dos desenhos para mostrar um pouquinho essa história antes dela aparecer. Então aqui tem uma borboleta, tem um casulo, tem um barquinho e tem um mar, né? O barquinho na história ele não aparece, nem o mar, mas tem muito azul, né? A gente usa muito esse elemento azul, mas o barquinho ele aparece ali e eu entendo muito como um processo de mudança, né? Da lagarta para se transformar em borboleta. Então, para a gente ir de um lugar para o outro, a gente usa o barco. Então, o barco ele simboliza esse movimento. Então, deixa as ideias virem livremente, pega um papel, né? Faz colagem, recorta à vontade, o que você tiver em casa. O principal é usar o que a gente tem. Esse é o principal do processo. Então, você observar o que você tem. Então, eu vou contar um pouquinho, né, como essa história se deu. Então, a partir de uma inquietação minha, né, sobre o que eu observava, sobre o que eu sentia na minha vida, na sociedade, foi se construindo, né, essa história. Então, a gente vive num momento muito acelerado, com muitas informações, e o que isso também nos prejudica? Então, assim nasceu a história dessa lagarta acelerada, curiosa, mas ao mesmo tempo que fica um pouco perdida e confusa com tanta informação, com tanta coisa, que ela quer, mas acaba que isso até ela acaba perdendo o ar. Então, quantas vezes na nossa vida também a gente fica querendo um monte de coisa, né, nesse tempo que a gente vive, e deixa de aproveitar algumas coisas mais simples. Então, é sobre esse assunto, né, que eu queria estar falando, né, que eu queria estar construindo. E aí a história aparece uma mãe, né, contando uma história para a filha na hora de dormir, né? A minha filha, Maísa, eu faço muito isso com ela à noite. Então, através de histórias, a gente conversa, né, sobre assuntos que nos interessam e a gente, na fantasia, a gente pode pensar um pouquinho sobre a vida. Então, se você é um adulto e está assistindo esse vídeo e quer construir algo junto com a sua identidade, sobre o que te atravessa, você pode também estar convidando uma criança, né, que tem essa curiosidade, né, essa criatividade, algumas vezes bem mais viva do que os adultos, né? Porque ao longo a gente acaba perdendo e a criança tem, através de brincar, isso livremente. E se você é uma criança e está assistindo esse vídeo, você pode convidar um adulto para te ajudar, né? Porque a gente vai usar tesoura, vai precisar de materiais que de repente em casa não tem, então você convida alguém. Então, na época dessa construção, que a gente estava entendendo como seria a história, montando o roteiro, então você vai anotando sobre o que você quer falar, e aí você escreve e reescreve, desenha, vai descobrindo e se organizando. Eu ganhei alguns colãs de uma amiga do meu pai, a Geisa, que trabalhava com ginástica artística, né? Inclusive um colã muito bonito, e eu falei, eu vou usar esse colã, né? Então, foi um elemento que já veio. Então, nesse colã, né, atrás, para poder ter a asa, eu costurei algumas linhas, né, aqui, para poder amarrar a asa da borboleta. E como era a asa dessa borboleta?
No caso, eu que fazia o papel da lagarta e depois me transformava em borboleta, era uma echarpe minha, né? Um pano, um lenço, enfim. E aí eu peguei esse pano, né, como vocês podem ver, e no centro dele eu amarrei um prendedor de cabelo. Então eu dei uma volta com o prendedor de cabelo, puxei e fiz uma amarração. E aí na hora da asa, na hora da cena, eu colocava o prendedor de cabelo aqui, tá? Então vocês podem brincar. Por que eu tô mostrando isso? Não necessariamente você precisa ter um colã, precisa ter uma echarpe, mas é você observar o que tem em casa e o que a partir disso você pode criar. Então no meu caso, eu fiz essa amarraçãozinha aqui com o prendedor de cabelo e se transformou na asa da borboleta. Então é realmente para a gente dar asas à nossa imaginação, né? E aí na cena final eu segurava. Eu contei para vocês que a ilustração, os desenhos, foi uma parte bem importante do processo. Como vocês estão vendo esses desenhos lindos e que fazem parte da contação de história, quem fez foi a Raquel. Então, quem quiser pegar um pouquinho mais de dicas sobre desenho, conhecer um pouco mais desse processo de construção e até mesmo aprender mais sobre técnicas de desenho, eu vou colocar o link do canal da Raquel, onde você pode também estar pegando mais informações. Então, como eu já disse, é pra gente aproveitar o que já tem em casa, né? Então, aquela calça colorida eu já tinha, né? A saia que a borboleta minha filha usou, ganhamos também da Geisa, né? Então, a gente aproveitou o que a gente já tinha aqui ao nosso alcance, né? De roupas nossas ou que a gente tinha ganhado e fomos elaborando, né? Esse cenário aqui é um tecido acrobático, né? Não sei se vocês conhecem tecido acrobático, então assim, a gente usa, né, o material no cenário, a cena final da lagarta que se transforma em borboleta saindo do casulo é também um tecido acrobático. Então eu sei que isso é um pouco mais difícil, mas assim, é só para passar a ideia que a gente vai reaproveitando e usando de formas diferentes o que a gente já tem ao nosso alcance. Mas o que eu vou ensinar para vocês no passo a passo, e se você é criança, convide um adulto para estar junto com vocês, é sobre a lagarta e a borboleta. Então, assim, o principal é vocês estarem contando história, construindo histórias, criando. Então, elementos, né, que são pequenos e vocês podem brincar juntos numa contação de história. Eu vou ensinar o passo a passo, tá? E aí, essa lógica aqui que vocês vão aprender da borboletinha é a mesma lógica da asa da borboletona, né? Então, assim, as duas são feitas de arame, as duas utilizam o mesmo tecido, então, e são costuradas. Então, você vai ver o passo a passo e você, a partir das suas mãos, você pode utilizar para dar outras formas para o arame, né? Para utilizar outros tecidos. Então, é só um ponto de partida para vocês criarem algo de vocês. Tá bom? Então a ideia é dar asa à imaginação e aproveitando o que tem em casa, tá? Boa diversão, boa criatividade, espero que vocês gostem. Aproveitem! Separe o seu material para fazer a sua lagartinha. Você vai precisar de linhas coloridas, tesoura e um pedaço de pano. Primeiro você vai pegar um pedaço de pano. Eu usei um pedaço de uma manga de um vestido que eu já não usava. Então você vai cortar esse pano do tamanho que você quer fazer sua lagartinha e vai começar a envolver a linha nesse pano, fazendo o formato da lagartinha, deixando um pedacinho de fora como se fosse a cabeça, e você vai enrolando. Depois você vai dar um nó quando você chegar no final, fazendo a amarração, dando um nozinho, finalizando essa linha
E você vai pegar uma outra linha e vai passar de novo em cima. Se você quiser a lagarta de uma cor só, você vai usar uma cor só de linha. Se você quiser uma lagarta colorida, você vai fazendo as cores variadas. O importante é você envolver esse pano para que ele fique firme com essa linha, fazendo o formato de uma lagarta. E use a sua imaginação e criatividade. Cada lagartinha é única e vai ficar do seu jeitinho. Separe o seu material. Para fazer a borboleta, você vai precisar de linhas, tesoura, agulha, alicate, arame galvanizado e tecido. Esse arame você pode encontrar em lojas de material de construção e também existe arame em loja de artesanato. Com o alicate, você vai dando forma a esse arame. Vamos lá. Use a sua criatividade e o que você tiver em casa você pode reaproveitar. Tecido de uma roupa que não usa mais e assim vai. Primeiro você vai fazer o corpinho da borboleta, o centro dela. Você vai fazer uma vírgulazinha, tipo uma bolinha, como se fosse a parte do topo da cabecinha da borboleta. E você vai com a sua mãozinha dando forma. Quando você terminar de dar a forma do corpinho, você vai passar o arame por dentro dessa bolinha que você fez, para ela poder segurar. Vai ser a primeira etapa, o corpinho, a parte central da borboleta. Com o alicate, você vai dando forma a esses detalhes menores e apertando o arame para ele ficar firme. Observe o vídeo. Com a mãozinha, você vai dando forma à asa da borboleta, o corpinho da borboleta. Cada borboleta é única, então fique à vontade para você usar a sua mãozinha e dando forma a esse arame. Depois que você fizer a primeira asa, você vai prender na parte inferior do corpinho da borboleta para poder segurar a primeira asa. Você vai passar o arame por dentro, vai prendendo ele e utilizando o alicate para apertar. Depois, você vai utilizar essa primeira asa que você já fez como modelo, como referência, para dar forma ao arame para fazer o outro lado da asa. Então, você aproveita a forma que você deu primeiro da asa, do primeiro lado da borboleta, da asa. Ela vai ser uma referência para você fazer o formato da segunda. Depois que você fizer a segunda, seguindo o modelo da primeira, você volta ela o arame para o lado dela certo e prende naquela bolinha, como se fosse a cabecinha da borboleta. Utiliza o alicate para poder cortar o arame, que você não vai precisar mais usar agora, e prender, enroscando, dando voltas nesse arame na base que já tem pronta, apertando com a ponta do alicate o arame. Depois que você prender o arame, você vai utilizar suas mãos para dar o formato que você quiser para essa asa. Você vai finalizar esse desenho da asa, cada um do seu jeitinho. Você pode usar o alicate também
para te ajudar a dar esse formato. Depois, você vai fazer a anteninha da borboleta. Você vai utilizar a mesma lógica que você fez o corpinho da borboleta. O que vai mudar é o formato. Sempre utilizando o alicate para poder cortar e para fazer as voltinhas menores com a ponta do alicate. E depois que essa anteninha estiver pronta, você deixa uma das pontas dela sem fechar para poder encaixar na cabecinha da borboleta. E você vai prendendo, enroscando, apertando. No artesanato, cada produção é única. Então, talvez você não consiga fazer exatamente como eu estou fazendo. Mas sempre pense na sua construção. Qual solução você consegue dar? Você também usa a sua criatividade, usando o alicate e o arame, para dar a forma que você deseja e para ficar firme. Depois você vai utilizar um tecido para começar a cobrir esse arame e dar mais colorido para a borboleta. Você vai pegar um pedaço de tecido, você pode reaproveitar algo que você já tem em casa, e você vai utilizar uma agulha e uma linha para prender esse tecido na estrutura, nesse corpinho de arame que você já fez a borboleta. Então você vai fazer um zigue-zague. Com a linha e com a agulha, você vai prendendo esse tecido na estrutura da borboleta de arame. Então você vai e volta de uma maneira que esse tecido fique preso. Você tem que ficar atento para centralizar essa estrutura que já existe de arame no tecido. Então você tem que colocar o tecido, começar a costurar o tecido de uma forma que você consiga utilizar ele no arame. Vai observando o que eu fiz. Faz um zigue-zague e quando você terminar de envolver com a linha segurando, você sempre vai dar um nozinho no final para prender a linha. Observe como fica esse zigue-zague atrás da borboleta. Ele entra de um lado e sai pelo outro, segurando o tecido no arame. É um zigue-zague. Quando você finaliza, você dá sempre o nó na linha. Agora a borboleta já tem cor através do tecido. Depois você vai cortar a parte do pano que ficou por fora do arame, deixando só um pouquinho de tecido perto do arame. Então você vai tirar o excesso do tecido para a gente passar para a próxima etapa. A próxima etapa eu utilizei uma linha amarela para dar um colorido nessa borboleta. E você vai utilizar o que você quiser. Agora é para a gente esconder um pouquinho mais esse arame e essa ponta do tecido que ficou. Então, no primeiro momento a gente fez um zigue-zague. Agora a gente vai passar a linha por cima. Se você observar, eu passei a linha por cima do tecido e do arame, encapando ele mais ainda. É como se fosse uma cobertura, um acabamento. Quando você terminar, dá sempre um nozinho na linha para ele não soltar. Agora a parte final é cobrir essa anteninha. Essa lógica que eu usei foi só para envolver. Eu não uso a agulha
na anteninha, só na parte final. Eu estou envolvendo ela, eu fico girando. Ó, vou passando a linha por cima, semelhante à lógica que eu fiz a lagarta anteriormente. A linha vai girando, vai cobrindo para esconder esse arame e esconder um pouco do tecido. Eu usei a linha preta para diferenciar essa anteninha e eu vou apertando, ajustando. Quando chegar no final da anteninha, aí sim eu uso a agulha passando por dentro daquele círculozinho do arame para poder esconder ele. Vou passando por cima até cobrir todo o arame. Meu objetivo é cobrir todo o arame para ele não aparecer. E depois eu dou um nozinho para poder prender a linha. Finalizando um lado, faço a mesma coisa do outro, envolvendo e na pontinha da antena eu enfio a agulha naquela vírgulazinha, sabe? Daquele círculozinho do arame para poder esconder. Sempre dando nozinho no acabamento da linha para ela não soltar. Depois que você terminar de encapar toda a borboleta, você vai tirar os excessos das pontas das linhas. Sempre deixando o nozinho. Cuidado, você só vai cortar a parte da linha depois do nozinho, para não cortar o nozinho fica lá. E é isso. Então aqui foi o modelinho de uma lagartinha e de uma borboleta. Você vai fazer a sua do seu jeito. Pense que o que você viu aqui é uma inspiração, mas aí você vai usar a sua imaginação e vai fazer o melhor que você puder, tá bom? O importante é você se permitir criar e imaginar. Então, aqui são algumas ideias. Bom trabalho, divirta-se!